Fala galera, beleza? Aqui é o Moisés então para mais um vídeo. E o seguinte, pessoal, a gente está com uma novidade aqui no canal e antes de eu começar a falar sobre a mordomia do tempo, eu vou te passar essa novidade. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai dar agora toda semana a gente vai fazer um sorteio aqui no canal. Então o que a gente vai sortear aqui no canal? O nosso curso de hebraico para quem quer fazer e a gente também vai sortear alguns cursos de teologia e principalmente o nosso material, o nosso e-book. Então, o nosso e-book que ele é vendido hoje a R$ 37,00, que eu sempre falo dele, né? Esse e-book também vai ser sorteado aqui no canal. Então, assim, pessoal, como que vai funcionar? Eu vou passar aqui a regrinha para vocês, bem rápido. Então, é o seguinte, pessoal, para vocês participarem desse sorteio, vocês só precisam fazer isso. Ativa o sininho. Segundo, inscreva-se no canal, pessoal. Muitas pessoas não se inscrevem. Inscreva-se no canal, dê o seu like ou dislike, né? Porque aqui a gente não é ditador, pessoal. Pode dar o like ou dislike, pode dar dislike também. E por último, faça um comentário. Você fazendo esses 4 itens aqui, você já vai estar concorrendo ao sorteio. E como que vai funcionar? No próximo vídeo que eu postar, eu já vou pegar todo mundo que fez isso e já vou anunciar. Falando, ó, o ganhador do vídeo anterior é o Pedrinho, o Joãozinho, a Mariazinha, enfim, o nome que cair no sorteio. Então faça o comentário. Pelo menos 2 desses itens vocês precisam fazer. Inscreva-se no canal e o principal é o comentário, porque com base no comentário que eu vou pegar e pegar o seu nome para fazer o sorteio. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Vamos para a aula. Ó, então lembrando, pessoal, inscreva-se no canal, faça o seu comentário aqui, que no próximo vídeo eu já vou anunciar quem que é o ganhador ou do nosso curso ou do nosso e-book. Enfim, eu vou ver o que eu vou sortear para vocês. Mas no próximo vídeo eu já vou avisar quem que foi o ganhador desse vídeo. Então, bora lá, pessoal. Curte o vídeo, inscreva-se no canal e faça um comentário. Vamos lá, a mordomia do tempo. Essa lição aqui está bem interessante, pessoal. Ó, vamos lá então, começando aqui. O primeiro tópico é conceitos importantes. Então, nesse primeiro tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito do tempo. Então, a gente vai começar pelo tópico 1, a palavra tempo. Pessoal, preste muita atenção nisso, que eu coloquei algumas coisas em hebraico aqui, que vai facilitar no nosso entendimento. Ó, então, a palavra tempo em hebraico, pessoal, ela é exatamente zenam. Então, algumas vezes a gente vai encontrar na Bíblia essa palavra para descrever o tempo. E o tempo, pessoal, a palavra zenam, ela pode significar o quê? Uma época, uma estação, festividade, sorte e destino. Então, essa palavra aqui, tempo, então algumas vezes na Bíblia, você vai ver ali o tempo do rei, tal. Algumas vezes vai estar escrito como tempo e algumas vezes vai estar traduzido como o quê? Na época do rei Osias, na época do rei, tal. Então, às vezes vai ser tempo e às vezes vai ser traduzido como época. Mas é a mesma palavra, beleza? Aí tem a palavra estação, festividade, sorte e destino. Pessoal, vamos começar agora aqui dentro de alguns mistérios bíblicos que é muito importante que você leve em sala de aula, porque vai fazer uma diferença bem grande. Ó, uma das palavras também que é usada para tempo é exatamente essa palavra aqui, ó, idam. Ó, letra Ain, a letra Dalet e a letra Nun. Formou idam. Pessoal, a mesma raiz aqui, ó, idam, da palavra idam, ela é composta exatamente disso aqui, ó, da letra Ain, já até falei letra Ain, a letra Dalet e a letra Nun. Aí, pessoal, presta atenção nisso aqui, ó, as mesmas letras que compõem a palavra Éden. Então, a raiz aqui, pessoal, ó, essa raiz aqui de idam é a mesma raiz da palavra Éden. Só muda o sinalzinho maçorético, mas a raiz é a mesma. Pessoal, a mesma palavra, então, para tempo é a mesma palavra para Éden. A mesma palavra não, pessoal. A mesma raiz para tempo é a mesma raiz para Éden. E a mesma raiz, pessoal, que é Idam e Éden, é também de Ad. Ad em hebraico é eternidade. Pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? A mesma raiz para tempo é a mesma raiz para Éden. E aqui entra uma curiosidade. A raiz das duas palavras, tanto tempo quanto Éden,
A mesma raiz da palavra é a mesma palavra aqui, ó, é a mesma raiz de ad. E ad em hebraico é eternidade. Pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Quando Deus criou o Jardim do Éden, quando Deus criou o homem para que morasse no Jardim do Éden, a intenção de Deus era que eles fossem eternos. O propósito de Deus, quando criou o Jardim do Éden, era exatamente para que o Éden fosse um lugar eterno. Não só o Éden, pessoal, mas as pessoas que ali habitavam. No caso, o ser humano, os animais. Então Deus criou as coisas para serem eternas. Pessoal, isso é uma exegese de Moisés, viu? Pode ser que você não encontre aí na internet, mas é como eu vejo e é como eu interpreto certas passagens bíblicas, beleza? Então a mesma raiz para tempo é a mesma raiz para Éden e a mesma raiz para eternidade. O homem foi feito para ser um ser eterno, conforme a imagem e semelhança do Criador. Beleza? Vamos lá, pessoal. Tópico 2. Então a gente viu um pouquinho aqui a palavra em hebraico para tempo e um pouquinho do conceito. Pessoal, isso é muito legal e muito importante. Beleza? Tópico 2. Pessoal, aqui no tópico 2, a gente vai ver um pouquinho da teologia, o tempo na teologia. Então, o que acontece, pessoal? Eu não vou ficar filosofando aqui o que Platão falava, o que Sócrates falava, o que o Santo Agostinho falava, porque isso não convém agora ao tema central aqui da aula. O que acontece? Muitos teólogos ficam tentando filosofar o que é o tempo. Talvez você até entrou nesse vídeo falando, pô, mas ele vai falar um pouquinho sobre o que é o tempo. Mas não, pessoal, o tempo ele é um assunto muito relativo. Então a teologia fala um pouquinho sobre o tempo. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Então Deus criou o tempo. Então a gente sabe que Deus que criou o tempo. E ele formou o tempo, pessoal, por quê? Para que ele estabelecesse um ciclo. Então o ciclo é exatamente o tempo. Então aqui, pessoal, o homem ele não saberia as grandezas de Deus se não houvesse o tempo. Como que eu saberia que Deus é eterno se eu não tenho a noção de tempo? Então o tempo foi algo criado para Deus, é algo criado por Deus para que a gente conseguisse entender as grandezas de Deus e conseguisse entender o seu ciclo. Lembrando, pessoal, vale uma observação aqui. Deus ele é atemporal. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele não é ligado a tempo. Deus ele não está fixado no tempo de 24 horas como nós temos, o nosso ciclo. Deus ele é uma pessoa ou um ser divino que não está relacionado a tempo, beleza? Então vários autores tentaram definir o tempo e nenhum conseguiu. Então você vai pesquisar aí na internet aí, o que é o tempo? Aí vai ter vários filósofos lá filosofando sobre o que é o tempo. Mas na verdade é algo que nenhum autor conseguiu definir de uma forma correta o que é o tempo. A seguir veremos algumas interpretações sobre os tempos e os tipos de tempo. Vamos lá, pessoal. O primeiro conceito aqui que eu quero passar para vocês. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, fala que no princípio, então o tempo aqui, ó, princípio, aqui, ó, Bereshit. Pessoal, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Vocês estão vendo que aqui, ó, a gente tem a palavra Bereshit. Bereshit. Então, ó, tá Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. Então a gente tem o versículo aqui em hebraico. Só que acontece, pessoal, aqui entra uma curiosidade legal. Essa primeira letra aqui, que é o bet, presta muita atenção nisso. Essa primeira letra aqui, que é o bet, essa letra, na verdade, ela é uma preposição. E essa preposição, pessoal, ela significa o quê? Em. Essa preposição aqui é em. Então a tradução no princípio é uma tradução errada. O dicionário até colocou aqui a letra maiúscula que está errada. Então assim, pessoal, não é no princípio Deus criou os céus e a terra. A tradução mais literal que a gente fosse pegar, como tem a preposição aqui, ó, be, e be é em, então seria assim, em princípio. Não é no princípio, é em princípio. Só que aqui, pessoal, entra uma curiosidade muito legal. Eu quero só comentar com vocês. Segundo alguns judeus, existem vários princípios. Pessoal, isso é uma coisa de se pensar.
Aí eu não tô aqui para falar se está certo, se está errado, eu quero só transmitir uma informação para vocês, beleza? Então, segundo algumas linhas de pensamento judaicas, existem vários princípios. O nosso Deus, pessoal, ele é muito grande, ele é eterno. Será que Deus criou somente esse princípio? Segundo algumas linhas de pensamento judaica, a gente está dentro de um princípio. Em um princípio, não dentro de todo o princípio da criação. Eu não sei se os irmãos entenderam o que eu estou falando. Responde aqui embaixo se você entendeu o que eu estou falando e se você concorda com isso. Então a gente, pessoal, segundo algumas linhas de pensamento, a gente está dentro de um princípio. É como se tivesse uma linha do tempo aqui, ó, uma linha do tempo, uma linha, e a gente está aqui, ó, bem no comecinho, dentro de um princípio. Depois que acabar esse ciclo, pessoal, porque o nosso Deus ele é eterno, pessoal. Não é mil anos, o milênio, depois acaba tudo. Então, dentro do pensamento judaico, existem, então, vários princípios, porque o nosso Deus ele não morre, ele é eterno. Ele existe há bilhões, trilhões de anos. Não é possível que depois de trilhões, milhões de anos, ele venha a criar nós, como seres humanos. Então, segundo o pensamento judaico, a gente está dentro de um princípio, não dentro do o princípio. Pessoal, pareceu um pouco confuso. Eu espero que você entenda o que eu tenha falado e não distorça o que eu disse agora. Isso é uma interpretação judaica dessa passagem. Aí me fala aqui, você concorda com isso ou não? Então, não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas a gente está dentro de uma linha do tempo aqui, de uma linha que a gente está no princípio, em princípio, na verdade, de uma das milhares de em princípios que existem, ou existiram ou irão existir. A gente está dentro de um princípio. Mas é isso aí, pessoal. É só uma curiosidade aqui para vocês. Vamos lá, vamos avançar um pouco. Então o comentarista também colocou que Yom é literalmente o nosso dia. Então em hebraico, pessoal, a palavra Yom é exatamente dia. E é esse dia que a gente se encontra. O que é esse dia, pessoal? É exatamente o Yom de dia. É o nosso dia aqui natural de 24 horas. Então dentro da nossa lição, a mordomia, a gente está inserido exatamente dentro desse dia. A mordomia do tempo é como que a gente aproveita esse dia aqui, ó. A mordomia do tempo insere-se nesse tempo, que é o tempo de Yom, que é o dia natural. Pessoal, aqui eu coloquei algumas observações bem legal para vocês conhecerem, que eu acho importante vocês saberem sobre isso. Então a gente sabe que a palavra Yom em hebraico é dia. Só que na Bíblia, pessoal, existem vários dias. Várias vezes a Bíblia vai usar, tipo assim, Yom alguma coisa, Yom alguma coisa. Então, existem vários dias na Bíblia que carregam o nome Yom. Eu coloquei alguns aqui para vocês conhecerem um pouco. Então, o primeiro dia que a gente tem que é Yom Kippur. Pessoal, Yom Kippur é o dia da expiação. Aí a gente tem o Yom Teruah. Algumas vezes vai estar Yom Teruel. Então, Yom Teruah, o que é? É o dia do toque do shofar, que é a festa de Rosh Hashanah, que é a festa de virada de ano judaico. Aí a gente tem o Yom Yud Hei Vav Hei, ou Yom Adonai, né? Que é o dia do Senhor. Aí a gente tem aqui, pessoal, esse aqui também eu acho bem legal, resolvi pôr, que é Yamin Hanoraim, que é dias temíveis. Aqui eu coloquei dias no plural e ficou assim, dias em plural. Então aqui o que acontece, pessoal? Esses dias temíveis, é uma curiosidade legal aqui para vocês. Quando que começam os dias temíveis? Ele começa na festa de Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, e ele termina no final de Yom Kippur. E é exatamente 10 dias, pessoal. Então existem esse dia também aqui que é legal vocês conhecerem, que são os dias temíveis, que é algo que anuncia o dia do julgamento. Só que aí numa outra aula eu posso falar um pouquinho desses 10 dias, se vocês quiserem. Pessoal, se vocês querem aprender sobre esses 10 dias, que são chamados de dias temíveis, deixe aqui no comentário também. Além de você comentar, você também vai estar concorrendo ao curso, ao e-book que eu vou enviar para vocês. Fechou? Vamos lá então, pessoal. Então, o dia que a gente está inserido é o dia Yom. Aí aqui, pessoal, para a gente finalizar esse tópico, aqui entra duas coisinhas que vocês já conhecem, né?
Os pregadores usam muito isso para pregar, que é o tempo Kairos e o tempo Cronos. Então o que acontece? Eu vou até explicar aqui a diferença de um para o outro. Um é o tempo de Deus e um é o tempo do homem. Ó, então o tempo Cronos que a gente está nesse daqui, ó. É um termo grego para tempo e é medida em contato definido. Ó, na teologia é considerado o tempo do homem, isto é, o tempo cronológico. Então, o tempo que a gente está inserido, quando a gente fala assim, eu tenho que ir na farmácia às 10 da tarde, o mês que vem eu vou fazer uma faculdade. Esse tempo é o tempo do homem, não é o tempo de Deus. E ele está incluso no dia de 24 horas. E esse tempo ele pode ser medido, dividido, analisado ou estudado. Então, o tempo do homem, pessoal, é o tempo Cronos. Aí entra agora o segundo aqui, ó, que é o tempo Kairos. Esse tempo Kairos é o tempo de Deus. Pessoal, dentro desse tempo a gente não tem controle. A gente não consegue adiantar algo ou atrasar algo. É sempre no tempo certo. Por que no tempo certo? Porque é o tempo de Deus. Aquela expressão que Deus tarda, mas não falha. Pessoal, Deus ele pode até, é uma expressão até meio que verdadeira. Então ele pode até, aliás, ele é uma expressão até meio, sei lá, meio errada, né? Porque Deus não tarda, pessoal, ele chega na hora. Então, ó, o Kairos é o tempo de Deus e ele só pode ser definido por ele mesmo. Aí Pedro ele faz até uma colocação aqui, ó, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Jesus também ensinou que não pode definir o tempo de Deus, o Kairos. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, esses daqui são os dois tempos que a gente estudou, pessoal. E fora os outros que a gente viu também no tópico anterior. Então, tem o tempo Cronos, que é o tempo do homem, e o tempo de Deus, que é o tempo Kairos. A mordomia do tempo é dentro do tempo Cronos. É o tempo que a gente consegue contar e é onde que a gente vai trabalhar um pouco agora. Pessoal, tópico 2. Agora a gente vai entrar então sobre a mordomia do tempo. Vamos avançar, pessoal. Pessoal, nesse tópico aqui eu peguei algumas dicas bíblicas e eu quero passar para vocês além do que está na revista. Então o primeiro tópico aqui é remindo o tempo. Então o que acontece, pessoal? Vocês precisam, eu preciso, nós precisamos administrar melhor o nosso tempo. Então coloquei algumas dicas aqui, ó. Primeira dica então que eu dou para a gente melhorar o nosso tempo é listar as suas prioridades. Então, quando você tem as suas prioridades listadas, aí você consegue gerenciar melhor o seu tempo. Aí uma dica que eu deixei aqui é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é buscar primeiro o reino de Deus. Segunda dica, não desperdice o tempo com futilidade. Olha que Paulo fala, evite as conversações inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, a segunda dica sobre tempo, pessoal, é evitar as conversas inúteis. Então, às vezes, a gente desperdiça muito tempo com coisas que não são úteis. Então, a segunda dica é não desperdice tempo com futilidade. Evite as conversações inúteis e profanas. Então tem gente que gosta de perder tempo e além de perder tempo com conversas inúteis, são conversas profanas. Então uma recomendação bíblica é lixe a sua prioridade, pare de desperdiçar tempo com coisas inúteis e terceira dica, invista em atividades produtivas. Aqui eu vou deixar um texto para você ler que Jesus dando um exemplo para nós de como gastar o nosso tempo com coisas produtivas, beleza? Quarto item, pessoal, delegue. Então, uma forma de você economizar tempo é delegando algumas coisas. Tem pessoas que querem abraçar o mundo, fazer 1 milhão de coisas e não consegue, acaba desperdiçando tempo, ou faz um pouquinho de cada coisa mal feito. A recomendação bíblica é que você passe a delegar. Aí aqui eu até coloquei um exemplo de Jetro. Moisés, quando vocês já conhecem a passagem, né? Moisés, quando estava tudo sufocado de coisa para fazer, o que ele fez? Começou a delegar pessoas para ajudar ele. O próprio Jesus fez isso, ele delegou aos discípulos uma missão, lá em Mateus capítulo 10.
Então, o próprio Jesus também fez isso. Ele delegou aos discípulos que eles fizessem o evangelismo. Então, do mesmo jeito que Jesus, Moisés, Elias, quando chamou Eliseu, começou a delegar as coisas, cabe a nós também o quê? Delegar. Então, tem coisa que a gente pode fazer e tem coisa que é melhor a gente delegar para alguém fazer. Beleza? Principalmente quem tem empresa sabe muito bem o que eu estou falando. Segundo, cultive a pontualidade. Então, outra maneira então da gente gerenciar melhor, remir o nosso tempo é cultivando a pontualidade. Nunca lhe falte o zelo. Paulo fala em Romanos 12:11. Pessoal, pontualidade é uma coisa que nós precisamos ter, principalmente envolvendo as coisas de Deus. Beleza? Vamos para o próximo tópico, tópico 2. Aqui nesse tópico 2, pessoal, eu resolvi fazer um comentário em cima do que o salmista mesmo já diz. Então o salmista fala: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos um coração sábio. Aí eu peguei aqui, pessoal, 3 lições que a gente aprende com esse salmo. Quando o salmista fala em contar os dias, o que o salmista está falando, pessoal? Exatamente de propósito de vida. Então, tem pessoas que não têm um propósito de vida. Então, como que a gente pode contar o tempo? Tendo um propósito de vida. Então, quando ele fala assim, me ensina, Senhor, a contar os dias. Ele está falando assim, eu quero estar amanhã animado, eu quero estar hoje animado. Então, propósito de vida, pessoal, é algo que você precisa ter. Uma pessoa que não tem um propósito na vida, ela não consegue pensar no amanhã. É uma pessoa que não consegue contar os dias, porque todo dia para ela é um dia ruim. Então faça como o salmista Davi e peça a Deus um propósito de vida, beleza? Segundo, tal maneira. Esse tal maneira, pessoal, ele intensifica, ele é um intensificador. Ele fala da intensidade naquilo que fazemos. Então, quando o salmista fala, ensina-nos a contar de tal maneira, ele está falando assim, me ensina a ser bom naquilo que eu faço. Me ensina a desejar cada vez mais, de forma intensa, aquilo que eu já estou fazendo. E por último, ele fala sobre alcançar um coração sábio. Então, o que acontece, pessoal? Eu coloquei aqui, não basta só contar os dias. Isto é, ter propósito. É necessário também buscar um coração sábio. Beleza? Então, devemos esperar pelo amanhã sim, mas vivendo o hoje. Pessoal, próximo tópico. Pessoal, aqui vai falar um pouquinho sobre a prestação de contas. Eu até esqueci de mudar o tópico aqui, mas é o tópico prestação de contas. Aqui ficou até um pouco embaraçado, pessoal, mas dá para entender e depois eu corrijo na hora que eu for mandar para vocês. Então, o que acontece, pessoal? A Bíblia fala que a gente vai prestar conta do tempo que a gente tem. Então, o tempo que a gente tem e a gente não presta a Deus, a gente vai prestar conta dessas coisas. Então um dia então vamos ler aqui, um dia nos apresentarmos diante de Deus a fim de prestar conta dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Pessoal, isso aqui é muito importante e é legal que você entenda. A Bíblia fala sobre vários livros na Bíblia. E alguns desses livros é onde está registrado as nossas obras. Então existe o livro da vida, existem vários livros que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Tudo que a gente faz, todas as nossas ações estão contidas nesses livros. Então, vamos ver algum desses livros aqui. Primeiro, o livro da consciência. O livro da consciência, pessoal, é tudo aquilo que a gente tem consciência e não faz. Todas as coisas que a gente pode fazer, igual o Tiago fala, se você sabe fazer o bem e não faz, você está fazendo mal. Então, isso é uma coisa consciente. Tudo isso está registrado num livro, que é o livro da consciência. Aí o segundo livro é o livro da natureza. Eu não vou comentar todos os livros, pessoal, senão vai fugir muito do escopo da aula. Mas aqui é só para vocês verem. Existem também o livro da lei, o livro do evangelho. Pessoal, esse livro do evangelho são quando a gente se nega a pregar o evangelho, todas as nossas obras também ficam escritas no livro do evangelho. Beleza? Aí depois tem o livro da memória. Terceiro aqui, outro aqui, o livro dos atos humanos. Então os nossos atos também ficam no livro. E a gente vai prestar conta mediante a tudo que está nesses livros. Aí por último, pessoal, eu coloquei aqui, o livro da vida.
Esse livro da vida é o que vocês já conhecem de Daniel, capítulo 12, Filipenses 4:3 e por aí vai. Que é onde o livro, que quem não tiver escrito nesse livro, não poderá entrar no reino de Deus. Então aqui, pessoal, para finalizar esse tópico, ó, então a prestação de contas ele vai ser mediante ao que está no livro. E os livros são exatamente esse que eu coloquei aqui para vocês. Livro da consciência, livro da natureza, livro da lei, livro do evangelho, livro da memória, livro do ato dos humanos e, por último, o livro da vida. Fechou, pessoal? Então, isso aqui, a nossa prestação de conta é mediante as obras escritas nos livros ou nos livros. Próximo tópico, pessoal. O próximo tópico aqui é como aproveitar bem o tempo. Vamos dar uma acelerada, pessoal. Ela está ficando bem grande. Então, esse tópico aqui, o tópico 3, o primeiro tópico aqui é use o tempo para Deus. Então, uma forma de aproveitar bem o tempo é, primeiro, usando o tempo para Deus. Aí, como que a gente vai fazer isso? Em oração e leitura da palavra. Pessoal, vou deixar esse material com vocês e vocês já dão uma lida nele. Aqui é um breve comentário mesmo no tópico 3. Então, a gente aproveita o tempo através da oração e leitura da palavra. Próximo tópico. Isso aqui eu achei importante e resolvi pôr, pessoal. A segunda forma de você aproveitar bem o tempo é um tempo para você mesmo. Use o tempo para você mesmo. Aí eu coloquei aqui, pessoal, alguns dos motivos que você deve guardar um tempo para você mesmo. Primeiro, você precisa estar bem com você mesmo, saúde, autoestima, etc. Isso é, cuide-se. Então, a primeira coisa, pessoal, é você cuidar de você mesmo, separar um tempo para você e por aí vai. Segundo motivo que você deve sim guardar um tempo para você é para você não ficar sobrecarregado das coisas dos outros. Então tem pessoas, pessoal, que ficam tão bitoladas assim na vida dos outros, principalmente geralmente vô, né, vó, que fica cuidando da vida dos filhos e querendo saber tudo. E geralmente acontece isso. As pessoas ficam tão bitoladas ali, querendo cuidar. Não que seja errado cuidar dos filhos, viu, pessoal? Não é isso que eu tô falando. Só que aí a pessoa ela fica sobrecarregada de problema dos outros. E ela nunca consegue ter ali, quando põe a cabeça para deitar na cama, um refrigério, né? Um tempo de sossego, porque está sempre cuidando da vida dos outros. Então a dica é, use o tempo para cuidar de você mesmo, beleza? Terceiro, vai te deixar mais feliz e realizado você cuidar da sua própria vida. E quarto, é o melhor investimento que você pode fazer, é em você mesmo. Fechou? Terceiro tópico para a gente finalizar, pessoal. Esse aqui a gente já falou muito, que é na mordomia da família, na aula da mordomia da família. Então não vou comentar muito aqui. A terceira forma de você aproveitar bem o seu tempo é usando para a família. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Isso aqui foi uma pequena aula então que a gente fez aqui agora. E antes de eu finalizar esse vídeo, pessoal, vou pedir para que você já faça isso que eu já até comentei. Se inscreva no canal, faça um comentário e ative o sininho. Eu vou pegar todos os nomes que estiverem aí e vou fazer o sorteio para dar o livro. Então é isso daí, pessoal. Fechou? Se inscreva então no canal, faça um comentário, ative o sininho e dê o seu like ou dislike. Fechou? Então fica na próxima aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.